Você já sabe, né? Que receber informação e decorar, não torna você produtivo nem para a prova do Enem, nem para a prova da FUVEST. Você vai assistir agora uma videoaula que prioriza o seu raciocínio e o link para a lição de casa está indicado logo aqui abaixo. A gente vai começar a aula preenchendo essa tabela, pegando informações da nossa segunda aula do curso de Cinemática Escalar, que é a aula de área de gráfico. Olha só, um dos gráficos que a gente preencheu nessa aula de área de gráfico foi esse daqui. E aí eu quero pegar as informações e colocar aqui na tabela. Então eu vou colocar o ΔS que vale 300 metros, o ΔT do gráfico eu vou colocar 6 segundos, e a velocidade média, e vou falar melhor disso para mim. A velocidade aqui ficou o tempo todo 50 metros por segundo, 50 metros por segundo, 50 metros por segundo, 50 metros por segundo. Qual é a média nesse caso? 50 metros por segundo. Vou fazer uma analogia para você. Se no seu tempo de escola, não sei se você ainda está na escola ou não, mas se no seu tempo de escola você tira ou tirou 5 em um determinado bimestre para a mesma disciplina, sua média ficou 5. Aqui a velocidade o tempo todo era 50 metros por segundo, 50 metros por segundo, 50 metros por segundo, então a média é 50 metros por segundo. Vou pegar mais alguns casos. Olha o segundo caso que eu quero analisar com vocês. Vou pegar as informações e jogar aqui. Por que você está fazendo isso, Ivo? Daqui a pouco você vai fazer uma descoberta com essas informações. O ΔS é menos 35 km. Nós já estamos familiarizados com essa ideia de ΔS negativo, não é? Das aulas anteriores. Mostra que o objeto se deslocou contra a orientação. O ΔT é de 5 horas. Você viu a unidade de onde eu tirei a informação e a unidade? E a velocidade média? Espera um pouco. Nesse caso ele ficou o tempo todo a menos 7 km por hora, menos 7 km por hora, menos 7 km por hora. Então, a velocidade média é menos 7 km por hora. Estou pegando informação e colocando na tabela. Mais um gráfico aqui para você. O ΔS é 50 metros, o ΔT é 20 segundos. E agora a velocidade média? Ele começou aqui, esse objeto começou com velocidade 0, depois a velocidade era 1, 2, 3, 4 e terminou com velocidade 5. Quanto que dá a média? 2,5 metros por segundo. Ivo, explica para mim como é que você descobriu essa média. Peguei o valor da velocidade inicial, que é 0, mais o valor da velocidade final, que é 5, e tirei uma média aritmética. Como assim, Ivo, média aritmética? Fiz 0 mais 5 dividido por 2. Desse jeito, quando eu tiro a média aritmética, eu encontro um número que está bem no meio entre 0 e 5. Essa é a ideia de média aritmética. Mas aí você pode me perguntar, Ivo, eu sempre vou poder usar média aritmética em um caso como esse para um gráfico linear, como esse daqui, quer dizer que é um segmento de reta, você vai poder usar sim. Vamos analisar mais alguns casos para a gente entender tudo isso melhor. Olha lá, o próximo caso. O valor de ΔS é 150 km, o ΔT é de 3 horas e a velocidade média começou com 100, depois a velocidade... Tem algo que eu comentei nas aulas anteriores, que é o seguinte, você quer analisar os diversos pontos desse gráfico aqui? Olha à esquerda de cada um desses pontos. Então aqui, a velocidade é 100. Olha, quando eu falo à esquerda, é a sua esquerda. Aqui a velocidade é 90 mais ou menos, depois é 80, sempre olhando à esquerda. Por que sempre olhando à esquerda? Isso eu já comentei. Porque o eixo da velocidade está à esquerda de cada um desses pontos. Então você olha para a esquerda, a velocidade é 100, depois a velocidade é 90, 80. Quando chega aqui, a velocidade é 0. E aí, quanto vai ser o valor de velocidade média nesse caso? Começou com 100, terminou com 0, a média vai ser 50 km por hora. De onde eu tirei km por hora? Daqui. Que é um número bem no meio entre 100 e 50. Entre 100 e 0, né? 100 mais 0 dividido por 2 dá 50. Mais dois casos. Olha, o ΔS é 28 km, o ΔT é 4 horas, e agora a velocidade média? Ele começou com velocidade 8, depois a velocidade era 7, terminou com velocidade 6. Calma aí, começou com velocidade 8, terminou com velocidade 6. O número que está bem no meio é um gráfico linear, o número que está bem no meio entre esses dois é o 7. Coloquei aí para você, 7 km por hora.
Como é que você pode descobrir isso? Soma os dois. 8 mais 6 dá 14, dividido por 2 dá 7. Mais alguns casos, olha lá. O ΔS é menos 40 km, o ΔT é de 8 horas, e a velocidade média? Qual é o número que está bem no meio entre menos 6 e menos 4? Menos 5. Pode fazer. Menos 6 com menos 4, que dá menos 10, dividido por 2 dá menos 5. Isso se chama média aritmética. Aí você pergunta assim para mim, mas Ivo, por que você pegou informações de gráficos e colocou na tabela? Para você descobrir a primeira fórmula que o seu professor provavelmente mostrou assim que você começou o seu ensino médio. Primeira fórmula que o professor de física mostra, na maior parte das vezes, é o que a gente consegue descobrir olhando essa tabela. Mas e aí, como é que a gente descobre isso? Faz o seguinte, tenta perceber qual é a mesma conta que a gente faz, o tipo de conta. Por exemplo, que conta eu faço com esses dois números aqui para encontrar esse número aqui? E aí, eu quero que você repita esse mesmo tipo de conta nas outras linhas para perceber se realmente dá certo. Que conta a gente faz com esses dois números aqui para que o resultado seja esse? Que conta a gente faz com esses dois números aqui para o resultado ser esse? E assim por diante. E aí? É isso aí, ó. 300 dividido por 6 dá 50. E mais ainda, hein? Metro dividido por segundo é metro por segundo. Menos 35 dividido por 5 é menos 7. E quilômetro dividido por hora é quilômetro por hora. 50 dividido por 20 é 2,5 metro. Ah, não acredito. A gente descobriu aquela primeira fórmula que o seu professor passou no ensino médio. Provavelmente passou no ensino médio. Olha lá. Metro dividido por segundo é metro por segundo. 150 dividido por 3 é 50. Quilômetro dividido por hora é quilômetro por hora. Meu, isso é muito legal. Perceber também que o mesmo processo de conta que a gente faz com os números, a gente também faz com as unidades. Quilômetro dividido por hora é quilômetro por hora. 28 dividido por 4 é 7, quilômetro dividido por hora é quilômetro. E aí, menos 40 dividido por 8 menos 5, quilômetro dividido por hora é quilômetro por hora. Quer dizer, ΔS dividido por ΔT é a velocidade média. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui para você, agora, 3 equações. Percebeu a fórmula que você descobriu, aquela equação que você descobriu que seu professor passou no seu primeiro dia de aula, ΔS dividido por ΔT é igual a velocidade média, mas dessa vez você descobriu? Eu vou colocar aqui 3 equações. Uma delas a gente vai poder usar sempre. Sempre. Eu quero que você me diga qual é que a gente sempre vai poder usar. E aí? A primeira, a segunda ou a terceira? Não é essa daqui? Eu vou colocar um xizinho nessa. Tem vezes que essa daqui... E é legal que quando você copia a matéria, vai ficar disponibilizado o material para você copiar essa matéria no link, como eu já contei, mas que você copie também aquilo que muitas vezes vai dar errado. Isso daqui muitas vezes vai dar errado, de vez em quando vai dar certo. Pode até dar certo, mas eu prefiro que você use aquela ideia de análise de movimento que sempre dá certo, que é essa daqui. Essa, com certeza, vai ser sempre errada. E aí, não deixa de copiar aquilo que você não vai fazer em exercício para lembrar aquilo que você não deve fazer em exercício e usar aquilo que você realmente vai usar em exercício. Você pode me perguntar, mas Ivo, por que você põe essas coisas aqui? Porque depois de corrigir milhares e milhares de avaliações, de provas, eu vejo que isso daqui é uma chongada muito comum e que leva muitas vezes alunos bons a errarem exercícios. Então não tem por que cometer essa chongada. Isso funciona sempre. É isso que a gente vai usar e foi isso que a gente concluiu daqui. Mas Ivo, explica melhor para mim essa ideia aqui. Vou explicar para você. Quer ver? Vou voltar em um dos exemplos para você perceber melhor. Quero voltar para esse gráfico aqui. Esse daqui. Olha só. A velocidade inicial é 8, não é? E a velocidade final é 6. Cuidado. ΔS sobre ΔT não dá qualquer valor de velocidade. Como assim? 28 dividido por 4 não dá o valor da velocidade inicial, que é 8.
28 dividido por 4 não é igual à velocidade inicial. Também não é igual à velocidade final. 28 dividido por 4 não dá 6, que é a velocidade final. Quer dizer, ΔS sobre ΔT não é qualquer valor de velocidade, é o valor de velocidade média. Para movimento uniforme, essa é uma observação. É verdade que como o valor de velocidade é sempre o mesmo, como acontecia aqui, ó, nesse caso, e nesse caso aqui, dessas duas primeiras linhas, como o valor de velocidade é sempre o mesmo, o valor de velocidade inicial é igual ao valor de velocidade final, que é igual ao valor de velocidade média. Aí, você até pode dizer, nesse caso, que velocidade final é igual a ΔS sobre ΔT, mas só porque a velocidade final é igual à velocidade média. Legal? Onde eu quero chegar? Voltando. Você não vai ficar generalizando daqui a um tempo e colocando, dizendo que ΔS sobre ΔT é para qualquer velocidade. Não, 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 não. ΔS sobre ΔT serve para velocidade média. Por isso, a gente vai destacar bem aquilo que a gente não vai usar e aquilo que a gente vai usar e que vai funcionar sempre. É isso daqui. Aí você me pergunta assim, mas Ivo, qual era o primeiro objetivo da aula? O primeiro objetivo da aula era você descobrir a equação da velocidade escalar média e você descobriu. ΔS sobre ΔT para qualquer velocidade? Não, 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 não. É para velocidade média. Tem uma outra coisa legal dessa tabela. Ela faz você se familiarizar mais com as unidades que aparecem com muita frequência nos exercícios. A unidade do sistema internacional, a gente vai falar melhor de sistema internacional mais para frente. Para ΔS é metro. Para ΔT é segundo. E para velocidade média é essa mistura, que é metro por segundo. Mas uma unidade muito comum em exercício é o quilômetro para ΔS, para o ΔT hora, e aí para velocidade média, quilômetro por hora. Quando você olha para essa tabela, você percebe quais são as unidades que aparecem nos exercícios e com muita frequência. O ΔS aparece muitas vezes em metro, quilômetro, o ΔT em segundo, em hora, e a velocidade média, metro por segundo ou quilômetro por hora, é o que mais aparece. Aí você me pergunta assim, mas afinal, qual é o primeiro objetivo de aula, Ivo? Eu quis mostrar esse objetivo só agora para você. O primeiro objetivo era determinar a equação que define velocidade escalar média. E você já atingiu esse objetivo comigo. Eu quero agora pensar no segundo objetivo de aula, que é transformar as unidades. Sabe essas unidades que eu acabei de comentar? Como é que a gente transforma? É o que a gente vai tentar discutir juntos. E o terceiro objetivo de aula é a gente aplicar tudo isso que a gente está descobrindo em exercícios. E aí eu escolhi de um exercício simples até um exercício mais complicado. Mas vamos, antes de fazer os exercícios, vamos transformar unidades? Olha só o que eu planejei para você. Montei duas tabelas. As tabelas serão equivalentes, só que as unidades estão diferentes, você percebeu? O ΔS aqui nessa coluna está em quilômetro. E aqui nessa coluna aqui, dessa outra tabela, em metro. Aqui o ΔT está em hora e aqui o ΔT em segundo. Aqui em quilômetro por hora e aqui em metro por segundo. Vamos passo a passo. Eu quero primeiro transformar aqui de quilômetro para metro. Você sabe me dizer 36 quilômetros quanto é que vale em metros? E aí? 36 mil metros. Explica melhor isso para mim, Ivo. Fala melhor disso para mim. K, à frente de qualquer unidade, representa o quilo, ele é equivalente ao número 1000. Quer dizer que o K é o número 1000. 36 quilômetros são 36 mil metros. Vou dar outros exemplos. 4 quilogramas são 4.000 gramas. 2 quilocalorias são 2.000 calorias. Dei outro exemplo para você, outros exemplos para você perceber que o K, à frente de qualquer unidade, pode ser quilojoule. São unidades que a gente ainda vai estudar mais para frente, mas quilojoule, 3 quilojoules são 3.000 joules e assim por diante. 72 quilômetros são 72 mil metros. 108 quilômetros,
108 mil metros e 144 quilômetros, 144 mil metros. Quem me conhece já sabe que eu gosto muito mais de valorizar o raciocínio ao invés da memorização. Quer dizer, se eu tenho uma prova que transformar de quilômetro para metro, o que eu gosto de fazer? Eu monto uma regra de 3 assim, ó. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Eu quero saber, por exemplo, quanto vale meio quilômetro, eu faço 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Meio quilômetro x vai dar lá 500 metros. Você vai perceber isso com facilidade. Tem gente que percebe com um pouco mais de facilidade, outros vão fazer a conta mais detalhada, mas isso não é problema. Desenvolva o seu raciocínio, que aí sim você vai aprender de verdade, você não vai precisar decorar um monte de coisa e você vai ter melhores resultados nas suas provas sim. De qualquer maneira, eu vou colocar aqui um esqueminha que é para aqueles que decoram um pouco mais, tal. Não acho que vale a pena decorar isso porque você vai esquecer amanhã, mas de qualquer maneira, se você quiser transformar de quilômetro para metro, você multiplica por 1000. Olha só, daqui para cá, você pode perceber que todos os números foram multiplicados por 1000. Então, de quilômetro para metro, multiplica por 1000. E se for o caminho inverso, de metro para quilômetro? De metro para quilômetro, divide por 1000. Legal? Agora eu quero transformar de hora para segundo. E aqui está, 1 hora, 1 hora. E aí eu pergunto, 1 hora equivale a quanto em segundos? 3.600 segundos. E aí? Que conta eu fiz para perceber isso? Fiz 60 vezes 60 que deu 3.600. Por que eu fiz 60 vezes 60? Por que eu fiz essa multiplicação? Porque cada hora é composta por 60 minutos e cada minuto é composto por 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600 segundos. 1 hora, 3.600 segundos. 1 hora, 3.600. Você viu que eu tenho aqui duas tabelas? São equivalentes, é que as unidades são diferentes? Daqui a pouco a gente vai entender muito bem todas essas transformações. Por enquanto a gente transformou de quilômetro para metro, né? Descobrindo lá, sabendo que quilômetro equivale a 1000, ou melhor, um K equivale a 1000. Então 36 quilômetros, 36 mil metros, mas voltando para cá. 1 hora a 3.600 segundos. Minha sugestão é que, se você precisar fazer transformação nos exercícios, que você faça de novo uma regra de 3. 1 hora, 3.600 segundos. Vamos supor que você precise transformar meia hora para segundo. 1 hora, 3.600 segundos, meia hora, x. Você vai ver lá que o seu x vai dar 1.800 segundos. Se você estiver falando de meia hora, vai dar 1.800 segundos. Acho muito mais legal esse desenvolvimento, porque faz você pensar e ajuda bastante. De qualquer forma, para passar de hora para segundo, você multiplica por 3.600 e de segundo para hora você divide por 3.600. E aí, vamos para a próxima etapa? Eu quero agora que você utilize nessa tabela aqui, não se preocupa, daqui a pouco a gente vai preencher essa daqui, vai terminar de preencher essa coluna, mas eu quero agora que você use aqui aquela conta, aquela equação que você nessa aula descobriu. Eu quero que você faça essa conta aqui, ó. 36.000 dividido por 3.600. No fundo, eu estou pedindo para você fazer ΔS sobre ΔT. Quanto que dá 36.000 dividido por 3.600? 10. Faz a mesma conta aqui, ó. Primeiro dividido pelo segundo. Quanto que é 72.000 dividido por 3.600? 20. Quanto que é 108.000 dividido por 3.600? 30. E quanto é 144.000 dividido por 3.600? 40. Na verdade, eu pedi para você usar a equação da velocidade média, você fez ΔS sobre ΔT, em cada uma das linhas. Aqui deu 10, 20, 30, agora e 40, né? Eu quero usar a equação da velocidade média aqui, ó. Quanto que é 36 dividido por 1? 36. Deixei a conta mais fácil para o final, né? 72 dividido por 1 dá 72. 108 dividido por 1 é 108. 144 dividido por 1 dá 144. Legal? Por que eu pedi para você fazer isso? Porque eu queria que você percebesse que, se essa tabela é equivalente a essa, os números que estão aqui são equivalentes aos que estão aqui.
As unidades é que são diferentes. E aí eu pergunto, lembra daquele 3,6 que um dia você ouviu falar na aula? Que conta a gente faz 36 com 36 para chegar no 10? Não é dividir por 3,6? 36 dividido por 3,6 dá 10. 72 dividido por 3,6 dá 20. 108 dividido por 3,6 dá 30 e 144 dividido por 3,6 dá 40. Quer dizer, de quilômetro por hora para metro por segundo, de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. E se for o caminho contrário, de metro por segundo para quilômetro por hora, de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Mas, reforço, sou fã da proporção, de pensar na proporção, que é 10 metros por segundo equivale a 36 km por hora. Gosto de usar essa proporção. Então, em um exercício, eu gosto de pensar assim, 10 metros por segundo equivale a 36 km por hora. Vamos supor que o exercício tenha passado para você lá a informação de 5 metros por segundo e você precisa saber em quilômetro por hora quanto vale essa velocidade. Faço 10 metros por segundo equivale a 36 km por hora, 5 metros por segundo x, o x vai dar 18 km por hora. Por que vai dar 18? Porque se o 5, que eu passei como exemplo, que eu comentei com você, qualquer coisa escreva isso no papel para te ajudar. Se o 5 é metade de 10, a metade de 36 quanto é? 18. E aí você vai desenvolvendo essa habilidade de trabalhar com proporção e tudo, em física, em química, em matemática, acaba ficando naturalmente mais fácil. E aí, o segundo objetivo de aula era transformar unidades. A gente atingiu esse objetivo, não atingiu? A gente transformou as unidades, não foi? Agora o que a gente vai fazer é usar essas ideias deixa eu falar direito, né? Em exemplivos. Vou mostrar para você o primeiro exemplivo dessa aula. A minha sugestão é que você pause o vídeo um pouquinho, que você leia. Se você quiser, você já pode tentar fazer, mas veja se as unidades apresentadas estão compatíveis, se elas estão combinando, tá bom? Aí tenta fazer. Daqui a pouco você volta para ver como é que eu resolvi esse exercício. Vamos ver como fica a resolução? Eu transformei primeiro de quilômetro por hora para metro por segundo. E aí, como é que você pode fazer isso? Ou a proporção, ou divide aqui por 3,6. Agora, eu vou aplicar a própria equação. VM, eu quero melhorar uma coisa na minha apresentação. Quero colocar aqui um M, para ninguém achar que esse V é um V qualquer. Não é um V qualquer, é um V de velocidade média, né? Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Qual é a velocidade média desenvolvida aqui? 20. O ΔT, 3. Passo 3 multiplicando. E aí talvez você me pergunte assim, tudo bem, 3 vezes 20, né, dá 60 metros, essa é a resposta. Talvez você me pergunte assim, mas Ivo, primeiro, por que você transformou? Porque as unidades não estão combinando. E aí eu deixei metro por segundo aqui para combinar com o segundo daqui. Deixei as unidades combinando. Outra pergunta que você pode me fazer é, mas Ivo, por que você não transformou de segundo para hora? Se eu tivesse feito essa transformação aqui de segundo para hora, para também combinar com essa, poderia ter feito também, não é errado, eu encontraria o valor de 1 sobre 1.200 hora. Trabalhar com a fração tem uma maior chance de chongada, né? E aí por isso que eu não trabalhei com a fração, mas também não é errado. Se você quiser, você pode fazer essa escolha sim, de colocar a transformação de 3 segundos como 1 sobre 1.200 hora. Não é o único jeito de fazer também, né? Se a velocidade é 20 metros por segundo, quer dizer que o objeto está se deslocando 20 metros a cada segundo, em 3 segundos ele se desloca a 60 metros. Quer dizer, ao invés de usar a equação, você poderia ter feito nessa parte aqui uma proporção. Outra coisa que você poderia fazer. Nesse caso, a velocidade é constante. Quer dizer que você poderia montar também um gráfico assim, com o mesmo valor de velocidade, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo durante 3 segundos, um gráfico V por T, calculando a área desse gráfico V por T,
que é o que a gente fez na nossa primeira aula do curso, você também encontraria 60 metros. Por que eu priorizei a resolução pela equação? Porque a aula de hoje é de velocidade escalar média, então eu usei a equação da velocidade escalar média. Tá bom? E aí? Destaquei a resposta, estamos ou não atingindo ao nosso terceiro objetivo de aula? Estamos, né? Eu quero agora pensar no segundo exemplo. A minha sugestão é que você leia o exercício, pause o vídeo e daqui a pouco você volta para conversar antes de começar a resolver, tá bom? Você viu? É aquele típico exercício, né? De trem atravessando ponte, trem atravessando túnel. Ele já caiu em alguma prova sua ou em algumas provas suas do ensino médio. O que eu quero falar para você agora é sobre a organização da ideia do fenômeno físico. Aí você vai daqui a pouco pausar o vídeo, fazer umas contas e você vai tentar chegar na resposta, mas eu quero antes discutir esse desenho aqui. Eu fiz, mais do que um desenho, eu fiz um vidivo para você. Olha aqui, ó. Aqui o trem começa a atravessar a ponte. Você viu que é quando a frente do trem passa por essa linha aqui, que é o início da ponte? Eu vou mostrar ele atravessando a ponte, olha lá, ó. Tudo bem. Olha para isso e tenta perceber quando é que termina a travessia do trem mesmo pela ponte. Quando é que termina? Já terminou? Não, né? O trem só termina mesmo de atravessar a ponte quando o último pedacinho do último vagão passa pela ponte. Opa, passou. Agora terminou a travessia. E você diz assim, mas Igor, por que as pessoas se atrapalham tanto com esse tipo de exercício de trem? Eu conto para você. Porque o trem é extenso, ele não é um ponto, não é uma partícula. E aí, as pessoas, é comum a nossa cabeça se atrapalhar quando a gente analisa um corpo extenso. Mas aí, eu quero organizar as ideias do exercício para você perceber que a gente pode sim pensar em algo muito mais simples. Esse algo mais simples começa com um desenho simples do trem no início da travessia e o trem no final da travessia. Mas deixa eu conversar uma coisa com você. Se você fosse passageiro desse trem, imagina isso. Você está sentado em uma das poltronas desse trem. Se o trem se deslocar, por exemplo, durante a travessia, a gente ainda vai fazer esse cálculo. Mas supondo que o trem se desloque durante a travessia 800 metros e você é um passageiro desse trem, quanto é que você vai se deslocar? 800 metros. Se o trem se deslocar 800 metros, você, como passageiro do trem, vai se deslocar 800 metros. Se o trem se deslocar 900 metros, você vai se deslocar 900 metros. O que eu estou querendo dizer? Que o tanto que o trem se desloca é o tanto que um ponto qualquer do trem se desloca. E você se lembra nas primeiras aulas que a gente fazia o desenho do ponto se deslocando, né? Ficava fácil, um ponto. Na primeira aula e na terceira aula do curso era o ponto quando a gente contava os quadradivos. Então calma aí. O objeto é extenso, mas a gente pode escolher um ponto dele. Porque aquele ponto já vai mostrar o quanto ele se desloca, é isso mesmo. E aí a minha sugestão é que você pegue esse ponto aqui, que é o primeiro ponto do trem, ele é mais fácil de se visualizar, mas pode pegar qualquer outro ponto. Como pode pegar, por exemplo, você como um ponto, como um passageiro ou uma passageira desse trem. E aí olha lá, olha esse ponto aqui, ó. Quanto que ele se desloca durante a travessia, ó. Olha lá, ponta do meu dedo, olha lá. No final da travessia, ele está aqui. Então assim eu descubro quanto que o trem se deslocou, porque o quanto um ponto se desloca, pode ser um passageiro, pode ser esse ponto aqui ou esse aqui, que eu acho mais fácil de analisar. O quanto o ponto se desloca é o quanto o trem se desloca. Legal. Eu falei do passageiro pensando em um passageiro que está paradinho em relação ao trem, que está sentado em uma poltrona, descansando. Não está indo, vai e vem no trem, não. Está entrando, andando no trem, tá bom? Mas está aí o deslocamento escalar. Agora eu quero organizar mais algumas informações. Você sabe me dizer quem que é isso daqui? O que é isso daqui? Não é a extensão da ponte?
e vale quanto? 140 metros. E isso daqui, o que é? Aqui, ó, coloquei em azul para você. Não é o comprimento do trem, é o que ele está querendo. O que eu vou pedir? O nosso X, né? Não sei quanto vale. Quer dizer, eu estou pedindo para você fazer um desenho do início e do final da travessia, ao invés de ficar decorando uma fórmula para esse tipo de exercício. Faz um desenho e você entende perfeitamente como é que as coisas se encaixam. Agora, você pode pausar o vídeo nesse momento. Você pode aí fazer as contas usando a equação da velocidade média, faça as contas. Quando você estiver fazendo as contas, finja que o desenho não está aí. No final da sua conta, você tenta encaixar o resultado da conta ao desenho para chegar à resposta. Eu acho que vale essa tentativa, hein? Então pause o seu vídeo aí e tenta fazer a conta e encaixar o resultado ao desenho. Daqui a pouco você volta para ver como é que eu resolvi isso tudo. E aí? Percebeu que as unidades não estavam combinando? 18, aí eu tive que transformar, ó, porque quilômetro por hora não combina com metro, né? Aí eu tive que transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Você pode fazer a divisão por 3,6 ou você pode fazer a proporção. 36 km por hora equivale a 10 metros por segundo. Isso a gente viu lá naquelas tabelas. 18 km por hora, que é a metade de 36, equivale a 5 metros por segundo, que é a metade de 10. Tá bom? Veja o que é mais confortável para você. Mas aí eu vou fazer as contas. Esse V aqui é de velocidade média, eu quero até melhorar a minha apresentação, quero colocar um VM para ninguém achar que quando a gente faz ΔS sobre ΔT, serve para qualquer velocidade. Não, é para velocidade média. E olha o que eu fiz aqui. De onde eu tirei esse 5? Daqui. E de onde eu tirei o 60 do ΔT aqui? De onde eu tirei? 1 minuto, 60 segundos. E aí, passo 60 multiplicando, quanto vai dar o ΔS? O ΔS vai ser 300 metros. Talvez você esteja pensando assim, Ivan, eu não pensei nisso, eu não consegui fazer as contas. Não tem problema, tem a sua lição de casa, o link está indicado aqui embaixo. Você vai ver que a lição de casa tem um espaço para você copiar tudo isso daqui. Está bem organizadinho e você vai perceber que vai ter exercício desse tipo e você vai fazer sozinho sim. Tá bom? Legal. Mas ainda não é a resposta do problema, porque o problema quer saber o X. Mas eu pergunto para você, se 300 metros não é a linha verde aqui, não é o ΔS? É, né? Vamos tentar agora relacionar a conta ao desenho? O ΔS aqui é 300 metros. Aí olha o que eu percebo. Vou passar a ponta do meu dedo por cima da linha marrom e da linha azul, ó. 140 mais que a linha marrom, né? X, que é a linha azul, tem que ser igual a toda essa linha verde. Não é o mesmo tamanho? Marrom mais azul não é igual a verde? Marrom mais azul igual a verde. E ele quer o valor do azul. A gente passa os 140 subtraindo, e quanto vai ser esse valor de X? 160 metros. Agora sim a gente chegou à resposta e a nossa resposta precisa ser destacada. Olha que legal. Eu estou propondo algo para você que é o seguinte, ao invés de ficar decorando uma fórmula específica para esse tipo de exercício, para outro tipo de exercício, para outro tipo de exercício, eu estou propondo o seguinte, faça um desenho para organizar as ideias do início e do fim do fenômeno físico que você está analisando. Quando você perceber que é exercício desse tipo um pouquinho mais complicado, aí o desenho vai ajudar muito na resolução. É isso aí. Mais uma vez a gente reforçou o nosso terceiro objetivo de aula, que é aplicar a equação de que define velocidade escalar média. E agora eu quero ir para o terceiro e último exemplo. O que eu sugiro? Que você pause o vídeo, leia o exercício e daqui a pouco você analisa aqui a minha resolução. E aí? Leu o exercício? Eu considero esse tipo de exercício um dos mais difíceis. Mesmo, né? Tá, mas e aí, como é que eu vou resolver? Eu até me sinto um pouco angustiado nesse momento,
porque não é um momento que você descobre as ideias, é um momento em que eu vou mostrar para você como é que a gente organiza o tipo de resolução, uma receita de bolo. E aí a gente vai ver como é que a gente organiza essa resolução. Vamos ver como é que é a organização dessa resolução? Olha lá. Eu vou analisar cada uma das partes. No enunciado você percebeu que ele estava falando de duas partes, né? E eu também vou analisar o percurso completo. O que ele falou sobre a primeira parte, que a velocidade é de 6 metros por segundo, a segunda parte a velocidade é 12 metros por segundo. Essa linha que eu representei em amarelo aqui, e essa em roxo, representa, lógico, cada uma das partes. E eu chamei de x e x. Sabe o que eu chamei de x e x? O tamanho de cada uma dessas metades. São duas metades, então os tamanhos são iguais. Tudo bem? Mas agora há pouco eu falei que a gente vai analisar a primeira parte, a segunda parte e depois o percurso completo, não falei? O que é essa análise? É que a gente vai aplicar a equação da velocidade média para a primeira parte, para a segunda parte e depois para o percurso completo. O que eu vou colocar no lugar do V1? 6. O que eu vou colocar no lugar do ΔS1? X. Olha como fica. E o ΔT1 eu não sei quanto vale. Agora eu quero que você perceba o que foi feito daqui para cá. Ó. O que eu fiz daqui para cá? Percebeu? Eu passei o ΔT1 multiplicando e depois eu passei o 6 dividindo. Talvez você se pergunte assim, mas Ivo, por que você deixou aqui o ΔT1 assim isolado? Daqui a pouco você vai perceber melhor, mas eu vou dar uma sugestão. Que você pause o seu vídeo e que você tente fazer o mesmo agora para essa segunda etapa aqui. O mesmo processo. Então pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, você fez? No lugar do V2 você colocou 12 e no lugar do ΔS2 o X. Passa o ΔT2 multiplicando e o 12 dividindo, ficou assim, não ficou? Tudo bem, então fiz a análise da primeira parte, da segunda parte. Agora eu vou analisar o percurso completo. Eu pergunto para você. Você sabe me dizer para o percurso completo, quer dizer, para o caminho inteiro, quanto vale o ΔS total? Não é x mais x? 2x, não é? E o ΔT total? Como é que a gente descobre o tempo total? ΔT1 mais ΔT2. Ah, Ivo, foi por isso então que você isolou o ΔT1 aqui, isolou o ΔT2 aqui? Vocês estão percebendo que realmente é uma receita de bolo? A gente aplica a equação da velocidade média para a primeira parte, para a segunda parte e depois para o percurso completo. Essa soma ΔT1 mais ΔT2 é uma soma de frações. Para evitar chongada, eu fiz essa soma de frações no cantinho aqui, vocês vão perceber. Para quando a gente encontrar o resultado disso, eu volto e substituo nessa parte aqui de baixo, que é o denominador da nossa fração que tem aí. Tudo bem. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Sabe o que é esse número 12? É o mínimo múltiplo, não é? Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quando eu falo divide pelo de baixo, olha só o que eu fiz aqui, por exemplo. 12 dividido por 12, divide pelo de baixo, dá 1. Multiplicando pelo de cima, 1x. Fica 3x sobre 12. 3x sobre 12 é x sobre 4. Você lembra que a gente estava calculando isso para colocar aqui? Olha lá, para terminar a conta, hein? 2x é o ΔS total e o x sobre 4 é o que eu acabei de calcular aqui. Legal? Aí mas calma aí. Isso aqui está grande, tem uma fração aqui embaixo, como é que eu faço? Inverte o de baixo, multiplicando pelo de cima. Então, invertido, x sobre 4 fica 4 sobre x. Então vou ter que fazer. Acho legal você escrever isso, tá? Se você não estiver com papel, escreva. Você vai ter que fazer 2x vezes esse daqui invertido. 4 sobre x. O x vai cortar com o x, vai ficar 2 vezes 4, que dá 8. 8 metros por segundo, já que a unidade aqui era metro por segundo. Legal? Deixa eu comentar uma coisa com você aí. Existem fórmulas mágicas para típicos exercícios de física, tal. E aí eu já vi na internet aula o cara falando assim, olha,
Olha só como resolve, ele resolve rápido com a fórmula mágica dele. Toma cuidado com as fórmulas mágicas. Elas são muito específicas para aquele tipo de exercício. Por exemplo, essa fórmula mágica fantástica, ela não funciona para exercício desse tipo se ele tivesse 3 etapas. O Ivo poderia 3 partes, né? O Ivo poderia ter 3 partes? Poderia, por exemplo, o exercício poderia falar 1/3, mais 1/3, mais 1/3. Ao invés de falar metade, metade, ele poderia falar 1/3, mais 1/3, mais 1/3. Aquela fórmula fantástica e maravilhosa já não funcionaria. Ah, mas isso daqui já funcionaria? Já funcionaria. Como é que você faria se fossem 3 partes? Você faria V1, V2, V3 e depois viria para cá. Aí o ΔS total seria 3x ao invés de 2x. Aqui você somaria 3 frações ao invés de 2. Mas, Ivo, atingimos ou não esses 3 objetivos de aula aí? Atingimos, não foi? Gente, é o que eu comentei no começo da aula, é uma aula para valorizar o seu raciocínio. Gosto de aluno que já percebeu, já entendeu que é importante trabalhar com o processo de aprendizagem. Na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios, vai ver outro tema, vai ver mais exercícios e não perca o curso de cinemática escalar. Não deixe de fazer a sua lição de casa. Valeu, valeu, valeu. E até a nossa próxima aula.